Sabe quando a gente está perto de uma criança e a gente vigia o nosso comportamento para não influenciá-la mal? Sabe quando a gente está perto de uma pessoa que está enferma, né, está doente, e a gente evita tratar de assuntos pesados ou polêmicos ou estressantes para poupar essa pessoa, né, para garantir que ela, né, não tenha o bem-estar dela mais comprometido ainda? Pois então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32, ele ensina que nós devemos agir dessa forma preocupada com o outro, independentemente da idade dessa pessoa e da condição física. A gente sempre precisa levar em consideração que a nossa forma de agir e de falar, né, pode induzir o nosso irmão a sofrer e a tropeçar. Ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui ele está querendo dizer que não dê escândalo para ninguém mesmo, assim, nenhum tipo de pessoa. Como também eu, em tudo, agrado a todos. Isso aqui é um esforço que ele faz. É óbvio que ele não conseguiu agradar a todos, tanto que ele, como Jesus e tantos outros na Bíblia, tiveram uma morte trágica, né? Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma pessoa adulta, né, o Paulo, ensinando que todos, né, inclusive adultos, devem se preocupar com a forma como se comportam para evitar que o outro tropece. A preocupação máxima dele aqui é a salvação das pessoas, né? Aqui ele não está preocupado com a formação mental como de uma criança, ele não está preocupado com o bem-estar físico de uma pessoa enferma, ele está preocupando com a salvação da alma das pessoas, né? Bom, o que nós observamos ontem, né, aqui em Brasília, nas cenas, né, do dia 8 de janeiro de 2023, foram cenas de pessoas que fizeram um excelente trabalho em induzir os irmãos a tropeçar nesse sentido aqui. Em todos os lados que nós olhamos, as pessoas estão reagindo ao que aconteceu ontem com muito rancor, com muito ódio, né? Me fugiu a palavra agora. Mas assim, muitos sentimentos negativos de toda espécie. Então, bom, nós não temos uma forma de definir, né, o que vai entrar, né, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. A gente não controla com o que nós vamos nos deparar, né? Claro que a gente pode selecionar, né, canais que sejam mais apropriados, né? A gente consome mídias que a gente mesmo seleciona, né? Os algoritmos vão nos oferecer coisas baseado no nosso histórico de escolha. E em se tratando de notícia, ainda mais no nosso país, aqui do nosso lado, né? É a realidade, não depende de escolhermos ver ou não, está acontecendo, né? E a mesma coisa para pessoas ao nosso redor. A gente não escolhe como elas vão se comportar, né? A gente não tem o menor controle sobre isso. Então as pessoas podem se comportar de uma maneira extremamente violenta, extremamente rebelde, cínica, desrespeitosa em relação a absolutamente tudo, a todas as leis, desrespeitosa em relação a todos os critérios de comportamento, de tudo. Agora, no meio disso tudo, nós temos não só controle, mas nós temos responsabilidade em relação ao que sai de nós e principalmente ao que fica em nós. Se o comportamento do outro me induz a tropeçar,
ainda é uma decisão minha. Na verdade, definitivamente é uma decisão minha tropeçar ou não. Agir na mesma vibração que ele, sabe? Na mesma violência. Ele pode ter agido com violência nas atitudes, mas eu posso agir com violência nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Eu posso nem mesmo falar, eu posso só pensar. Então o estrago do que aconteceu ontem não se limita ao estrago do patrimônio, né, histórico, né, o patrimônio físico, né, das instalações que foram depredadas, nem ao que foi destruído em termos de respeito às leis. O que me preocupa, o que eu quero falar aqui, é o estrago que não dá para ser medido a olhos nus. É o estrago que está sendo feito nos corações das pessoas. O amargor, o ressentimento, o ódio que está sendo multiplicado cada vez mais. Na Bíblia está escrito em 1 João 3,15: quem odeia a seu irmão é homicida. Olha a seriedade dessa afirmação. Se você odeia alguém no seu coração, isso já te torna um assassino, você está matando aquela pessoa. Olha o peso disso. Um outro versículo que eu gostaria de ler está em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, sobre tudo que a gente deve estar atento e tomar cuidado, o nosso coração está acima de tudo, porque ele vai definir seu pensamento, suas atitudes, suas palavras. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Uma outra tradução que eu acho que ajuda a gente a entender melhor é: Deus está dizendo para Caim: saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas a ti cumpre dominá-lo. A gente está vivendo, a gente vive numa sociedade que nos empodera tanto, em tantos aspectos, né? Nos incentiva a considerar que somos totalmente senhores de nós mesmos em tantos aspectos, mas em outro sentido basta um estalo e todos abaixamos a cabeça para reagir de uma maneira automática, sem considerar que nós temos o poder para não agir assim. Veja, o natural, o instintivo, o automático é ver as cenas que nós vimos ontem e tantas outras o tempo todo, em todos os lugares. O automático é sentir ódio, é sentir revolta, é querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas, se nós temos poder mesmo, o verdadeiro poder, a verdadeira força está em controlarmos o que é instintivo, o que é automático, o que é pseudo-automático. Nós não somos animais, né? Então, basta um estalo e o cortisol já vem avassalador, a raiva toma conta, 1 milhão de palavrões na cabeça, né? Um sentimento de que estamos ocupando uma posição em que podemos julgar. Ora, claro, existem leis claras que foram visivelmente descumpridas, mas a não ser que nós sejamos o juiz que vai julgar essa causa, e a não ser que nós estejamos debatendo a lei,
é importante pensar esse papel de juiz que todo mundo se sente super à vontade em exercer. E se nesse momento em que estamos vendo esses absurdos, essas crueldades na televisão, e se na verdade quem estiver sentado no banco dos réus formos nós? O nosso coração. Uma vez eu vi um filme em que os amigos pregaram uma peça terrível com um cara e ele começa a ver um monte de gente sendo machucada, sendo torturada, não sei o que, e de repente ele começa a fazer as mesmas coisas. No começo por medo, não sei o que, depois ele começa a ficar com muito ódio e começa a fazer aquilo por gosto e tal, e no final das contas, todos os amigos que ele achou que tinham morrido torturados aparecem rindo da cara dele, abrem-se as cortinas, ele tá num teatro, ele tá numa apresentação de programa de televisão, foi tudo montado, ninguém morreu. Ele também não matou ninguém, porque todos os instrumentos que ele usou eram fictícios. Mas enfim, a partir de um determinado ponto, ele começou a entrar dentro daquele circuito. Ele começou a fazer tudo que ele estava vendo. Ele deixou aquilo contaminá-lo. E uma cena que a gente não pode, que eu acho que a gente tem que ter no nosso coração sempre, é de um homem chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz. Gente, ele perdeu a forma humana. Na Bíblia está escrito que já não dava para ver que ele era humano, de tanto que ele tinha apanhado. Ele estava completamente desfigurado. Então, nada justifica a gente agir com violência, mesmo que nos tratem com violência, mesmo que tratem o que é precioso para nós com violência. A Constituição é preciosa para nós, os quadros que foram depredados são preciosos para nós, as instalações que nós pagamos são preciosas para nós. Mas veja, o nosso coração é precioso, a gente não pode deixar ele ser contaminado. E por mais impossível que nos pareça pensar, as pessoas que estavam fazendo aquilo tudo são preciosas. Elas são preciosas. Elas não sabem disso. Se elas soubessem, elas não estariam naqueles lugares fazendo aquelas coisas daquela maneira. Mas não deixem, a gente não pode deixar que essas pessoas fora de si nos deixem fora de nós mesmos também. Porque de repente tá todo mundo falando a mesma língua dessas pessoas, tá todo mundo, digamos, vibrando na mesma frequência que elas, né? Então assim, o que eu quero dizer, né? Não hajamos, Paulo fala, não haja de uma forma que leva seu irmão a tropeçar. De repente você tá em casa, tá com a sua família, tá tranquilo, liga a televisão, vê aquilo, o ódio vem com tudo. A pessoa na televisão te induziu a tropeçar, e aí se você abre a porta, aquilo vai te contaminar, sabe? E as consequências vão só aumentando. Em Romanos 14:12 está escrito: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha, se nós cremos que existe Deus, né? E que Ele que criou o universo, que criou as galáxias, que criou o fundo do mar, que criou o nosso corpo, que é a coisa mais perfeita que existe. Cada biografia, cada pessoa que apronta, não é assim, é pequenininho para Ele. Nada passa despercebido. Tudo que nós fazemos é registrado. A Bíblia ensina que tudo é registrado nos livros eternos e que nós daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca. Então, veja, eu acho que muito sentimento de revolta, de impunidade vem quando as pessoas não acreditam que toda a criação passa um recado de que existem leis, que essas leis são cumpridas. As galáxias, os planetas, a natureza toda, absolutamente tudo nesse mundo onde a gente vive remete à ordem, remete à lei,
remete a causa e consequência. Quem não acredita no causador de todas as causas, né, tá se enganando achando que nós estamos aqui boiando no meio do nada, do negro total, e que a justiça não vai ser feita, então já que não tem ninguém vigiando e eu tô vendo isso aqui, deixa eu tentar fazer justiça de alguma maneira. E se eu não consigo fazer de maneira prática, eu vou fazer em palavras, eu vou xingar muito essa pessoa. Não faça isso. Não faça isso. Tudo que as pessoas estão fazendo, se não for, vai ser julgado. Assim, o ideal é que seja devidamente julgado, né, aqui na terra, porque existem leis para isso, mas muitas vezes não é julgado nada, ou é julgado ninguém concorda com a sentença e tudo mais. Olha, a Bíblia deixa a gente, deve nos passar, assim, a Bíblia traz paz nesse sentido, nada passa batido, entendeu? Agora, traz paz, mas também uma consciência ultra ligada, porque mais do que estar de olho no erro do outro, eu tenho que estar de olho no meu, entendeu? Então, que o erro do outro nunca justifique um erro nosso. Nem uma palavra sequer, nem um pensamento sequer. Em Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, eu me lembrei aqui de um momento em que eu senti muita raiva na minha vida, muita raiva mesmo, e assim, que fique muito, muito claro, eu não tô falando nada disso aqui como alguém que tira de letra, como alguém que, nossa, sabe, santíssima, não. Eu tô falando isso aqui na qualidade de alguém que acredita no que tá falando, que leva a sério e, acima de tudo, que quer se apropriar dessa realidade, entendeu? Então, assim, eu me lembrei de uma vez que eu senti muita raiva de uma determinada pessoa, muita raiva mesmo, e aquilo começou a me comer por dentro, assim, eu queria... Nossa, chegou um momento que eu pensei assim, gente, eu acho que eu só sossego quando eu penso que... eu formulei, né, que a única coisa que me bastava naquele momento era realmente, eu me dei conta de que eu queria que algo ruim acontecesse com aquela pessoa, só aquilo ia me aplacar. E aí o Senhor falou no meu coração, você sabe o quê? Falou, olha, minha filha amada, né? Quando você quiser ver uma pessoa sendo punida, quando isso for o que o seu coração pedir, você lembra do meu filho na cruz. O meu filho na cruz suportou toda a condenação, toda a tortura, toda a maldição do que era para ser seu. Olha, eu não sei se vocês acreditam, eu não sei. Eu só sei o seguinte, eu creio completamente que a Bíblia é um livro vivo, é um livro que não é a gente que está lendo esse livro apenas, é um livro que está lendo a gente, é um livro que fala com a gente o tempo todo, fala com a gente às vezes na mesma hora em que a gente está lendo e às vezes fala em outros momentos, como foi esse caso. Então, esse desejo que a gente tem por punição, quando algo subverte a nossa lógica de justiça, precisa ser substituído pela contemplação do que é Jesus Cristo na cruz, suportando a condenação que era para ser nossa. Então, nosso senso de justiça é lixo. O senso de justiça de Deus foi misericordioso ao ponto de condenar o inocente para salvar o pecador, para justificar o pecador. Então, essa verdade blinda a gente desse ódio contra a justiça, contra as injustiças feitas. Eu não estou dizendo que de maneira nenhuma que esforços não devam ser feitos para que a lei seja devidamente
cumprida, né, e tudo. Agora, esforço maior ainda tem que ser feito no coração de cada um de nós. Porque a intenção é sempre essa, gente. É sempre causar o mal, causar dano, destruir tudo. E de tudo o que está sendo destruído nesses últimos dias, nesses últimos meses, anos, né? O bem mais precioso é o nosso coração. E sobre ele a gente tem controle. Em Hebreus 4:13 está escrito: não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, Deus é aquele com quem temos que prestar contas. Bom, e aí por último, eu queria ler aqui Atos 5:3 e 4, que Pedro se dirigiu a Ananias e disse para ele: por que encheu Satanás o teu coração? Por que formaste este desígnio em teu coração? Então, o nosso coração é algo, né? É um lugar que pode ser cheio, né? De um conteúdo ou de outro. E no nosso coração a gente forma desígnios. Então, que o nosso coração seja um lugar de paz. E que essa paz não dependa dos fatores externos. Porque se depender dos fatores externos, essa paz não vai acontecer? Nunca. Nunca. Esse mundo não é fácil, esse mundo é hostil, insalubre, doente, violento. E a gente precisa estar forte, a gente precisa guardar nosso coração para não apenas não deixar esse mal entrar no nosso coração, mas para que nós consigamos ficar firmes, para que nós sejamos luz nesse mundo de trevas, que a gente seja espelho da luz perfeita que é Deus, né? C.S. Lewis escreveu que nós somos espelhos, né? Cada espelho feito de uma maneira maravilhosa, totalmente diferente, feito para refletir a glória de Deus de uma forma diferente. Então, minha oração é para que você tenha seu coração em paz, para que o Senhor toque seu coração e te mostre com todo o amor que provém dele e só dele, que ele consegue manter a paz no seu coração independentemente da circunstância. Só o que você precisa fazer é confiar no poder dele.